Salve, salve, galera! Aqui, Mané Sem Filtro na área novamente. Estamos aqui com mais um entrevistado, top de linha, vocês vão conhecer. Eu sou o Mingau. Eu sou o Nando Carvalho, seu servo. Marcos Oliveira. E daí, negão? O negócio é o seguinte, o negócio é o pessoal deixar aí de ser preguiçoso, tá? O pessoal deixar de ser mandrião e se inscrever aqui no nosso Instagram, @Manés Sem Filtro, Manés com X, numeral 100. Ô, É isso aí. Você inscreveu no nosso canal? Já. Pô, se eu não me inscrever, então pode mandar fechar tudo, não. Ô, pessoal, só perguntei porque eu conheço a turma. Eu sei, tá certo. Daí, Marco, vambora! Rodrigo Nomo, é o básico. Conta pra gente aí como começou a tua vidinha aí na música, na estrada. Porra, história longa. Então, eu comecei a cantar em 1990. Tudo começou com a primeira banda, foi a Bad Apples, que é pra ser uma banda autoral e com o passar do tempo não ficou só sendo autoral. Na verdade, eu era guitarrista, né, junto com mais dois brothers, eu, Luiz Ricardo Bastos e o Antônio Dourado, mais conhecido como Marreco, um baterista e outro guitarrista. A gente era o centro nervoso da banda, né? E, na verdade, eu era guitarrista e compositor junto com o Luiz, né? Sempre gostei de cantar, mas eu queria ser guitarrista. Tipo, a guitarra é o símbolo do rock, né? Uhum. E o guitarrista, pra mim, é o cara que era o cara, né? Que, pô, as mulheres mais bonitas ficavam com os guitarristas. É o moral, né? Uhum. Então, é aquele sonho, né? Mas daí, a forma carinhosa que os meus amigos acharam de dizer que eu não tocava merda nenhuma foi dizer, pô, cara, chuta uma moita, sai 15 guitarristas e vocalista não se acha, né? E realmente, a gente ficava nessa, né? De procurar cantor e não vinha. Aí eu comecei a cantar. Daí o Luiz subiu ali, eu chamo um baixista e a coisa foi indo, né? Então foi mais ou menos assim. Mas a primeira música que eu cantei de verdade, assim, foi com 3 anos de idade. Segundo os meus tios me falam, a minha mãe, que eu não lembro, lógico, tenho uma memória boa, mas nem tanto. Cantei aquela música que é It's a Heartache, da Bonnie Tyler. Só que eu cantava Scarrare, né? Uhum. Scarrare! Ficava lá, minhas tias limpando a casa e eu metendo o Scarrare. Ó, cara, eu vou te ser bem sincero, cara. Guitarrista não pegava mulher bonita, não. Não é, Carvalho? Eu não sei porque eu tocava muito mal, né? Tocava muito. Se eu tocasse bem, talvez desse jeito, mas eu era muito ruim. Aí não dá. Cara, mas sempre tivesse esse sonho aí de tocar, cantar, sempre foi teu objetivo. Sempre foi a minha paixão, né? Eu tenho uma outra profissão, eu sou geógrafo, né? E eu fiquei só com a profissão de cantor a partir de 2015. Então eu sempre trabalhei na área técnica desde 1992. Depois me formei em geografia, né? Sou bacharelado, não fiz licenciatura. Então trabalhava na área de pesquisa, assim, sensoriamento remoto, geoprocessamento. Área cartográfica, né? Sim. Interpretar foto aérea, imagem de satélite, fazer mapa. Mas trabalhava. Não... Isso. Trabalhei como geógrafo na área técnica desde 92 até 2015. E como geógrafo de 2003 até 2015. Naquele tempo ele era normal. Sim. Profissão normal, profissão... Eu tentava enganar. Né? Respeitável, uma profissão respeitável. Então, agora que eu sou só músico, a galera, mas tu não tá trabalhando mais, né? Assim. Tu não trabalha, não? Tu é só Mas qual é o teu trabalho? É normal, né? A gente entende, principalmente os mais antigos, que não é por mal, né? É. Mas é isso. Eu sempre fui apaixonado, né? Já tá no sangue, assim. E hoje tu só tens uma banda, e faz várias participações. Então. Carmerata. Isso. Pô. Então, tenho vários projetos, eu já tive bem mais, né? Mas o que tá nativa hoje em dia? Aqui em Floripa, de modo local, tenho a Snake Sun, né? Em homenagem ao nosso glorioso Cobra Sol. Tenho a Snake Sun, que hoje toca mais a redução para duo, que é o duo Snake Sun. Que, aliás, nessa semana a gente tem 2 shows, né? Na quinta no Jazzinho e na sexta no Berlim. Ambos no centro, né? E além da Snake Sun, tem a Coda. E quando faz teatro e tal, os especiais é o Brazilian Pink Floyd. E tem a Mongrel também, que acabou de ser reativada, que é a minha banda mais antiga, né? Na atividade, desde 97.
Fizemos um show agora no dia 24, sábado. Tributo ao Dio, que a gente não fazia esse tributo desde 2017. Foi muito legal. E daí tem os outros projetos que abrangem um pouco mais, né? Que é, no caso, a Camerata, que eu tenho uma parceria desde 2010. Também dou aula lá na Camerata desde 2018. E faço parte de alguns espetáculos ali, né? Tu és casado, né? Sou casado, tenho 2 filhos. Eu soube que tua mulher é um pouquinho mais alta que tu. Sim, todo mundo é um pouco mais alto que eu, ou muito mais alto. Mas a tua mulher Meu filho tem 12 anos, é bem mais alto que eu. é? E a tua mulher também é do ramo ou... Não, Ou ela trabalha, como o pessoal fala, né? a minha mulher é a mulher perfeita para um músico, ela é psicóloga. Ô, Rodrigo, eu já te vi cantando Dio, Queen, Deep Purple. E uma coisa que eu quero perguntar pra ti, tu se preocupa com o timbre do vocalista ali ou tu só usa a técnica? Tu acha que cantando direitinho e usando a técnica dá certo ou tu procura o timbre do cantor? Certo. Essa é uma pergunta ótima que, inclusive, eu debato muito com os meus alunos. Geralmente, quem chega para fazer aula de canto, e isso é normal no ser humano, tem como referência a voz de referência da gravação. Ou seja, do intérprete gravou a música, até às vezes ele também é o compositor. E é normal tu ter aquilo. Porque hoje mesmo tu escuta no carro ali no Spotify direto e sem querer, a parte primitiva do teu cérebro ali tenta querer emular aquilo, imitar. E isso te atrapalha, na verdade, como cantor. Aí existem casos que a pessoa nasceu com a voz parecida. Aí não tem como fugir, né? Até exemplo, né? Tipo, eu fiz muito tributo nas antigas a Ozzy e Black Sabbath. Gigante, assim, né? Lá na Lagoa, depois nos Celeiros, lá. E eu nunca tentei imitar o Ozzy, mas a minha voz naquele registro lembra. Chegava perto, né? Assim como a do Dio também. Eu não acho a minha voz parecida com a do Dio. Mas tem uma galera que ouve e referencia, né? Mas, falando agora de mim, quando eu cheguei numa determinada idade e eu comecei a me desprender disso, eu me tornei um outro cantor e aí eu comecei a me tornar um cantor de verdade. Porque o que importa é você entregar a música, naquele momento a música é sua. Então, agora respondendo de verdade a tua pergunta, né? Eu acho que o cantor ele tem que ter os recursos para cantar aquela música e tornar a música dele. Então, na minha opinião, não importa nem o tom. A música tem que ficar bonita. Uma coisa é tu forçar a barra, né? Eu não consigo cantar a música, aí vou lá, baixo um tom, e mesmo assim não ficou boa, mas eu quero... Daí, pô... Eu acompanhei o show do tributo ao Bon Jovi. E eu achei bem interessante que realmente é isso. Assim, tu não faz cover, né? Sim. Não faz cover. Tu vai lá e interpreta o músico. Acho que é muito legal quando você interpreta o músico. É até uma homenagem, né? Que você faz a ele. E ficou muito legal. Todo mundo gostou, né? Acho que é até uma maneira até de tu... De determinada maneira até educar o público, né? Porque se o público não sabe que é possível, ele não vai curtir. Claro. Ó, que bom que você... Foi no Mundial Rock esse? Mundial Rock. Pô, isso aí foi legal demais. Foi inclusive, até abrindo um parênteses, a gente achou, ficou com medo, porque o sol tava bem na cara ali, todo mundo. E apesar de ser um festival que, pô, a gente sabia que ia dar uma galera, a gente não esperava que fosse encher daquele jeito, aquela hora da tarde ali, foi muito legal. Cara, tu me viu, ele mostrou pra mim, tu na camerada cantando Queen, cara, porra. Puta que não tem nada a ver com o Fred Mercury, né? Não tem nada. E eu nem tento ser. É o teu estilo. Sim. Porra, ficou show de bola. Obrigado. Tá, cara, como é que, em termos da música aqui em Florianópolis? Porque a gente sabe muito que Floripa é meia traiçoeira em termos do rock, né? Sim. Que é uma cidade muito de pagode, de modinha, digamos assim, né? O que tu acha, como tá Florianópolis hoje em dia em relação à música? É difícil dizer, porque eu acho que Floripa hoje ela meio que tá próximo, tá emulando o que tá acontecendo no país inteiro, né? E Florianópolis é uma cidade praieira. Sim. Então tende muito a vir, muita influência da Bahia, entendeu? Também. Tem muito reggae, né? Isso, reggae pra caramba. Já teve muita influência do rock gaúcho, agora tem menos, né? Mas eu defino que a gente tem uma cena que tem que ser mais valorizada, que tá cada vez mais madura, sabe? Não tô falando de rock, tô falando de num todo, né?
Sim. Temos artistas aqui de um calibre gigantesco que hoje se torna... ficou mais fácil de mostrar o trabalho, porque tem o YouTube como plataforma, tem o Spotify e tal, mas ao mesmo tempo fica difícil por isso, porque aumentou a base da pirâmide, né? Então tem uma galera lá embaixo, até tu chegar em ti, o que acontece? Tu tem que gastar dinheiro. Sim. Ô, Rodrigo, Se tu não impulsionar, não vai. tudo que eu conheço de ti, eu sei que tu é do hard, né? Mas tu gosta de alguma coisa fora dessa caixinha, assim, tipo do nu metal, trash, punk? Clássico. Cara, sim, com certeza. E não é só rock, né? Hoje, na verdade, o que eu vou dizer que é o que eu menos escuto, mas eu escuto... Se tu for no meu carro, até por coincidência essa semana eu tô escutando mais rock, porque tem bastante show aí e tal, tem que tirar as músicas também. Mas eu escuto muita coisa nova, assim, né? Mas gosto, porra, tinha Sepultura, Megadeth, pra caramba, assim. Até coisas mais demoníacas, tipo tinha o Seven Churches lá, como é que era o nome da banda? Não vou lembrar. Você me pegou. O meu disco, inclusive, era rachado, ele ficava mais legal ainda. Cara, tens algum artista assim que, cara, esse bicho é foda? Assim, que tu se inspira. Atual, hoje, assim? Não, na tua carreira, assim, que tu James leva... Dio. Então, cara, tocou num ponto bem importante, assim, o Dio, ele é um cara bem nichado, né? Ele foi considerado, tipo, a voz do heavy metal e tal. E de fato é. Agora, como artista, pra mim ele sempre foi referência, porque, sem querer, eu sou muito parecido com ele no pessoal. Uhum. Tá na altura, né? Exatamente. Isso aí também bate. Porque o Dio, ele sempre foi um cara que ele sabia o valor dele, mas ele sempre procurava ser uma pessoa melhor fora do palco e ser gentil com as pessoas, né? E ele apagou o Ozzy, né? Ele conseguiu ser tão estrela que ele conseguiu apagar a estrela do Ozzy, né, cara? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque assim, ó, eu enxergo o Black Sabbath com o Dio, uma outra banda. Ficou completamente... Ficou outra coisa, né? Ali era um lance que o Ozzy era um frontman e ia pra várias vertentes o Sabbath, né? De acordo com o carisma do Ozzy. E o grande talento vocal dele. Mas quando o Dio entrou um vocalista, né? Um frontman mesmo de presença vocal. Eu tive a oportunidade de estar cara a cara com ele pelo menos umas 3 vezes, né? Tu tava em Santa Amaro quando ele veio em Santa Amaro? Eu tava e eu fiquei na frente dele, assim. Só que eu gelei, eu nem consegui falar. Eu fiquei assim, cheguei perto por causa de um amigo meu. E daí no final ele falou com todo mundo, uma galera ali, depois ele bateu no meu ombro. Oh, that's alright. Pegou isso aí. A gente tem mais ou menos a mesma idade, mas o pessoal daqui era mais do punk rock. Aqui de cima, aqui de Semente e tal. A gente aqui escutava, era Ramones, era Crash, esse tipo de coisa. The Smiths, The Mas The Smiths, The Cure, pós-punk, né? E dançava, né? Né? O negão quando olha pra mim, a primeira memória que eu tenho de ti é tu com o disco do The Cure de baixo. Eu lembro bem disso. Eu fui lá em casa com o disco do The Cure. Mas assim, ó, quando teve aquele show lá em Santa Amaro, cara, é que eu vi como tinha gente do heavy metal em Floripa. Mas tem. Caramba, pô. Pô, era impressionante. Todo mundo naquela época falava, vamos. Pô, mas vocês gostam desse negócio? E um monte de gente assim, pô, era impressionante. E só não foi mais gente porque todo mundo achou que era mentira. Que já tinha tido um golpe há pouco tempo de um show fake do Accept, lá no Estreito. Que foi ali onde era aquele cinema... Na metrô? De tema adulto. Onde era a metrô ali, exatamente. E não lembro a galera até apedrejou o lugar, cara, tudo no dia. Mas não teve ou foi... Não, era mentira, nunca teve. Só venderam os ingressos e não teve nada. Nem abriu. Olha que loucura, velho. Não lembro disso. O cara, até onde eu sei, o cara que fez isso, ele teve que sair de Floripa, porque todo mundo sabia que era o cara. A galera fica indignada, né? Pô, o que tu acha dessa juventude atual em relação ao rock, cara? Então, o rock hoje, ele não tem uma boa entrada, na minha opinião, sem de cara com essa galera. Vem muito de pai pra filho, né? Até porque o rock que chega hoje, puramente assim, pelas mídias, é um outro estilo de rock, né? Já é mais pasteurizado, vem alguma coisa eletrônica, emulado. E já é a 7ª geração ali, já é um sangue diluído, né? Não tô minimizando, só tô dando, né, tentando caracterizar o que eu vejo.
É que na real, hoje em dia, cara, é bem diferente da nossa época. Bem. Que a gente não, sim. ligava o rádio, escutava tudo quanto é tipo de estilo de música. Hoje tu liga a internet, cara. O que mais se toca é a modinha. Aí também tem muitas influências de outras pessoas, né? Na nossa época não tinha essa. A gente via aquela música, gostava e curtia aquela música, né, cara? O cara ia lá na casa do Chopin pra pegar um disco emprestado do cara, velho. Porque era difícil até o disco, aí tu tinha, emprestava, gravava fita. Dependendo da rádio, a gente ficava esperando aquele programa no final da tarde pra gravar, botar fita pra gravar. E eu falo um negócio... Torcendo pro cara não falar o nome da emissora, né? Eu digo uma coisa pra minha filha, não sei se vocês se lembram, muita música só passava depois das 10 horas. Sim. Porque ainda tinha censura e a censura meio que dava uma miguelada. Deixa, agora depois das 10, aí depois das 10 a gente ficava lá escutando. Madrugada mesmo era o que tocava, porque antes porque mais cedo era mais complicado. Eu até tenho essa dúvida, pegando a pergunta de Ney, eu tenho curiosidade, cara, pra ver o que é o show do Cólera do Plebe Hood que tô anunciando aí em Floripa. Um novo show deles. Quem é que vai nesse show? Se é a galera nova ou se é a galera das antigas? Mas só velho. Será que é só velho? Cara, é ruim que fosse só velho. Eu acho, cara. Eu acho legal assim, que a cara, galera eu nova. acho que tem muita gente velha aí que leva os filhos, cara. Foi teu caso? Sim. Tu levasse a tua filha no show Os Raimundos. Dos Raimundos? Eu gosto dos Raimundos. E a tua mulher... Vamos deixar pra lá, né? Não gostou muito. Não vamos falar. Não, mas é parceira. Tá, e teus filhos vão muito no teu show? Sempre que podem, sim. Né? Porque não é todo lugar. O meu filho mais velho, ele tem autismo. Então ele precisa de espaço, né? Assim, Sim. pra dar os pulinhos dele e tal, ficar à vontade, né? Ele tem problema com som? Não, pelo contrário. Isso é bom, cara. Pelo Isso contrário. é bom. Pelo contrário. Mas sempre que pode, eles vão. Os da Camerata, quando é possível, sempre estão presentes. Quando pode, um espaço maior, assim, tipo... um lugar grande, né? Tipo praça, essas coisas assim. E tu faz mais shows por aqui, Floripa, Rio Grande e Florianópolis, ou mais fora? Tipo Joinville, tipo... Depende do momento do ano. Sempre tem algumas turnês com a Camerata, né? Sim. Do rock ou do Queen. E como banda, tá cada vez mais localizado. Porque não tá compensando. Antigamente a gente viajava muito, né? Mas não tá compensando pros donos de casa e tal, assim. Ou mesmo fazer evento, né? E pagar uma banda de fora. Tem que pagar van, tem que pagar tudo, né? E preferem achar alguém mais local lá e resolver. Mas tu teve coragem um tempo atrás. Eu lembro que uma casa aí, comércio aí de Florianópolis, tava convidando a banda para tocar no espaço deles. Eles não iam pagar nada e a banda ainda tinha que levar a aparelhagem de som. E tu te pronunciou, tu disse, não, peraí, pô. Aí é demais também, né? Quer mostrar o trabalho, mas nem pagar a aparelhagem paga. Aí tu falou, não, peraí. Aí tu até foi irônico. Sim. Não fosse mal educado, mas fosse... Qual ocasião que foi essa? Foi lá naquela loja de moto que fica na Via Express. Ah, sim. Prefiro não citar nomes, né? Mas... realmente, ali faltou tato, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte da educação, inclusive, do pessoal da ilha, né? O pessoal acha músico, então não paga, né? Músico não precisa. Como se não fosse um trabalho. O pessoal aproveita a situação, né? Vai que eles levam tudo mesmo, a gente não vai ter nenhum gasto, né? Ô, Rodrigo, agora me conta uma coisa. E essa história da cerveja aí com teu nome, cara? Como é que... Não, cara, isso aí foi um sonho realizado, né? Eu sou amante desse néctar. Do lúpulo. E surgiu essa ideia lá em 2017 que acabou se concretizando. E tinha uma cervejaria que não existe mais, que é a Jester. E a família toda ali é muito amiga minha, né? E o mestre cervejeiro é o meu irmãozão, o André Boitoni. E a gente sempre falava, né, de fazer uma cerveja e tal, até que veio a ideia, pô, não, você gosta de stout e gosta de IPA, vamos fazer uma Black IPA. Assim, pô, mas eu adoro Black IPA, mas não vai sair caro. Então, não, a gente vai vendo e tal. E aí surgiu a Gnomo Black IPA. Foi desenvolvida por mim e por ele, na Jester, né? Aí depois veio a pandemia e tal. A gente lançou, inclusive, a Black IPA em 2018, no SIC, na estreia da ópera Rock Frankenstein.
né? A gente vendeu lá até, na época foi difícil convencer o SIC. A gente não podia vender gelada e nada, era um souvenir, né? Uhum. Porque lá eles tinham bebidas também. Mas foi bem legal, assim. Então a gente fez o lançamento lá. Aí com o passar do tempo veio a pandemia e tal, o André acabou indo morar na Alemanha. Já voltou, né? Mas aí a cervejaria encerrou as suas atividades. E eu entrei numa parceria com a Bender. Agora a minha cerveja tá sendo produzida pela Bender Beer, que é lá de Pedras Grandes. Uhum. E com a Bender, a gente tornou a Black IPA viva. Ou seja, ela não é pasteurizada, é como se tu tivesse tirado Tem do que tirar tap. na bica. E tem que deixar ela refrigerada, né? E a gente desenvolveu junto uma nova, a pedido da galera, né? Que tem uma turma que tem preconceito com cerveja mais escura, acho que é muito forte e tal. E sempre também vincula ao inverno. Então, assim, tem na hora de fazer uma clarinha e tal. Aí eu fui lá e desenvolvi com ele a Session IPA. Só que eu fiz uma gnomagem, né? Tipo, ela é clara, mas é bem próxima da outra, assim, a Sim. nível de... Ela é mais leve em amargor, mas o índice alcoólico é bem parecido, só que tu não sente na boca, né? E tá à venda? Então, ela deu uma parada na produção, mas a gente já tá planejando, né? Inclusive, já falei com o Bender há pouco tempo e vamos voltar a produzir. Inclusive a Black, que faz tempo que eu não faço. É porque eu não distribuo ela, né? A única fonte sou eu mesmo. Até levava para alguns mercadinhos gourmets lá perto de casa. A Big Mercearia e afins ali. Mas eu acabei ficando sem tempo de fazer isso. E a galera pede muitas das vezes, porque eu é que vou entregar, que a galera quer trocar uma ideia. Né? Uhum. Durante a pandemia, inclusive, foi uma das coisas que me salvou, né? Gente sem fonte de renda. Bah. Então, cansei de tirar foto com máscara com a galera, assim, de longe, né? O cara com a cerveja aqui, aquele brinde fictício. Mas é isso, assim. Então, ela tá na atividade, mas deu uma pausa e vai voltar. E a Session, que voltou a ser em garrafa, né? Ela foi lançada na Jester em garrafa, 600. Aí, quando foi pra Bender, foi pra lata. E agora eu voltei a ser em garrafa. Pô, legal, cara. Que a cerveja sempre andou junto com o rock, né? Tanto que Sim, tem uma sim. cerveja Iron Maiden, tem... Já bebeu a cerveja Iron Maiden? Já. Inclusive Putz, a do Brasil, né? É o nome da música deles, qual é a música mesmo? Putz, esqueci o nome da música, cara. The Trooper. The Trooper. Isso. Inclusive a que faz a do Brasil é a Bod Brown, que tinha sim, a uma Bod filial Brown, isso. aqui. E eles também convidavam a minha, Uhum. né? Pra ficar ali nos bicos e tal. Então, de vez em quando eu tocava ali, tinha minha cerveja pra vender ali também. Fiz muito show casado, assim, né? Que eu ia fazer o show e levava a minha cerveja. Cara, e projetos futuros? Projetos futuros presentes. É que ali quando a gente falou sobre os meus projetos, Sim. faltou falar do Mármore também. Sim. Que é um projeto que eu tenho desde 2010, 2011. Teve o nosso primeiro produto lançado em 2014. Na primeira CCXP, foi lá em São Paulo. Que é a Comic Con aqui do Brasil, né? Uhum. E quando lançou lá em 2014, já foi lançada como a segunda maior do Brasil. Só perdia pra de San Diego. Em relevância... Eu nem sabia disso também. pelos estúdios da Marvel e tudo. Tinham lá peças reais dos filmes e tal. E era gigantesco o lugar, assim. Então a gente teve essa tremenda... Vamos lá, sorte também, né? Sim. De lançar esse produto lá, o primeiro. Que foi um livro, né? Livro que tinha um CD encartando. Então esse livro tinha 10 capítulos e 10 músicas com o mesmo nome. Né, que a gente produziu. Então serve como uma trilha sonora, mas também serve pra usar de forma separada. O meu ficou muito tempo CD no carro, assim. Sim. E o nome do livro é Alma Celta. Então, as músicas têm esse clima, né? A história usa como pano de fundo a mitologia real celta, assim. Real, né? É a mitologia. Mas personagens da mitologia celta e com um personagem real, mas uma história fictícia, assim, que é o Amergin, que é um druida. Bem bacana, né? E a gente lançou esse primeiro produto na primeira CCXP, que 2 ou 3 edições depois já se tornou a primeira do mundo. Né, que é da Omelete e tal, a Globo tá envolvida nisso também. E a gente lançou pelo mesmo selo da Leia, que é a mesma editora do Game of Thrones. Então, pô, foi um sonho, né, cara? Legal. Eu aqui de Floripa,
uma pilha de livros com o meu trabalho ali do lado de 2 torres de Game of Thrones, assim. Pô, Foi muito legal. É legal que a visibilidade, né? Opa! Visibilidade. Idade, É. divide. Você é visto. Você é visto, meu querido. Você é visto pelos outros. Pô, falar em visto, eu acho que eu nunca te vi cantando em português. Tu nunca canta em português, né? Cara, eu já cantei uma vez ou outra. Eu tenho até algumas músicas em português. E quem que tu gosta do rock nacional? Barão Vermelho. Barão Vermelho? Demais. Demais. Até uma das felicidades que eu tenho é ter me tornado amigo do Fernando Magalhães, o guitarrista do Barão. Uhum. Que, na minha opinião, tem o solo de guitarra mais bonito da história do rock. Que é da... É Moinhos de Vento o nome da música, né? Poeta Não Morreu. Ah, sim. E, pô, Fernando é uma pessoa mais querida do mundo. Também conheço muito bem o Rodrigo Santos. Que o guitarrista que toca... Inclusive faz parte do Du, guitarrista da Snake Sun. Ele faz parte da banda do Rodrigo Santos, que é o baixista do Barão, que saiu, né? Uhum. Inclusive tocou no Rock in Rio com ele na última edição. E é isso. Mas só pegando o gancho ali pra finalizar, por que eu falei que é um projetos futuros, mas é antigo e atual? Porque agora a gente tá lançando esse ano o disco novo do Mármore. Que não é um disco baseado em outra lore, assim, outra mitologia de livros, mas encomendada por um escritor, que foi o nosso padrinho para entrar na Leia, que é o Afonso Solano, que é considerado um dos maiores escritores de ficção no Brasil, né? E o nome do disco se chama Tales of Kurgala, que é o universo onde se passa essa história, que é sobre a franquia de livros de Espadachim de Carvão. E é muito legal. Já tem no Spotify 2 ou 3 singles, já tem videoclipe também desse novo trabalho da música Twin Beasts no Facebook, em 4K e tal, bem bacana. Lançamos, inclusive, na CCXP de 2022, que foi formato Dome, assim, foi virtual, né? E, cara, e tinha um monte de gente assistindo, foi muito legal. Que a gente não teve como lançar lá, né? E o Afonso teve que lançar o livro antes. Pô, legal. Então a gente deixou, como não tinha essa pressa, a gente deixou pra produzir melhor o disco e tal. Sim. E se tudo der certo até o final do ano ele sai, né? E o Mármore, ele é composto por artistas de várias partes do Brasil e do mundo, né? Então quem tá junto comigo ali até agora é o Marcelo Moreira, o idealizador do projeto, que era o baterista do Almar, a banda do Edu Falaschi, do Angra. E depois ele foi morar em Los Angeles, aí entrou pra Circle to Circle, que é a banda do Zack Stevens, que era vocalista do Savatage. Tocou também com Graham Bonnet, foi um dos cantores do Rainbow. E é isso aí, tamo... Pô, legal, cara. Turma... Poderosa. Cara. Ô, Marcos, que horas é agora? É hora de dar o like, ô estopor. Ô, Marcos, vai lá, quero ver. Arroba. Hora de dar o like, estopou? Não, do arroba. Ah, tá. Arroba Manés sem filtro, Manés com X, sem numeral 100. Vai lá, deixa de ser mandrião, se inscreve lá. Ó, Estepo, manezada. Cara, nessa mesma ideia aí da minha pergunta, e tu falasse até agora, cara, tu, pelo jeito, faz muita coisa. Tu canta bem pra caramba. Isso. Obrigado. Não, canta muito Não, bem. ele canta mal. Vai pra merda, velho. Cara, então assim, ó, nisso tudo, como é que tá a tua cabeça em relação agora futuro, assim, futuro eu quero seguir o ramo dessa parte de escrita, quero cantar, quero levar mais a sério essa parte da cerveja, ou tudo misturado ao mesmo tempo? Então, Tudo ao mesmo tempo agora. tudo é vinculado à minha grande função nesse planeta, que é sustentar a minha família. Sim. Eu sou a única fonte de renda da minha família e sou um músico em Floripa. Só imagina. Então, eu tenho que fazer de tudo um pouco, mas é lógico, e dando atenção para aquilo Sim. que tá, né, funcionando no momento. Mas nunca abandonando nada. Então, o que é sempre constante na minha vida? Aulas na Camerata, né, e aulas particulares que eu também abri ali perto da minha casa, até por um grande apelo, uma galera que mora no continente e não tinha essa oportunidade, porque achava muito longe e tal, agora tá rolando.
E cerveja também, o lado empreendedor sempre Sim. junto. E eu sempre tento trazer pro meu lado, a gente fala lado empreendedor, né? Mas sempre tento trazer pro meu lado profissional aquilo que faz parte da minha vida de verdade. Então, tipo, a cerveja que tu vai tomar é uma cerveja que eu levaria pra uma ilha deserta, eu não ia pegar nenhuma outra. É a cerveja que eu queria pra mim mesmo, né? Uhum. E graças a Deus tem uma galera que curte mesmo. É. Ela É, boa. porque, claro, quando o cara faz muitas coisas assim com você, cara, sempre tem aquela coisinha que tem uma paixãozinha maior. Sim. Pô, cara, se isso der certo, era o meu sonho. Ah, o meu sonho, na verdade, é ter algum projeto que realmente a gente tenha como algo que tenha mais permanência a nível de cenário musical, assim. Sim. Tipo o Mármore, o Camerata, viajar mais, fazer mais shows, né? É lógico, isso é um sonho, né? E o Mármore a gente tá tendo uma grande expectativa aí pros produtos que possam surgir aí com o lançamento desse disco, né? Pô, Rodrigo, Projeto música própria? No Mármore? Não, Música... tudo música própria, exatamente. Inclusive, o processo de construção desse novo disco, a pré-produção foi toda na pandemia. Hum. O Moreira de Los Angeles, eu de Floripa e a outra cantora lá de Blumenau e o Afonso Solano de São Paulo. E o que acontecia? A gente ia lá, o Moreira fazia melodia tal, da letra, produzia música, o Solano fazia uma letra em cima daquilo. E daí o Moreira pegava, mandava pra mim, eu botava a minha voz, a Siddhartha, que é outra cantora também, botava dela, a gente ia dividindo e assim foi surgindo a pré-produção. Rodrigo, eu tenho uma curiosidade. Tu já deve ter passado muita coisa nessa tua vida como músico aí em cima dos palcos e tal. Toda profissão tem as suas dificuldades. Mas tu já... Como é que tu lida com aquele dia assim que o microfone tá dando choque, que escorregou e quase caiu no palco? Como é que tu te lida com esse tipo de coisa? Eu lembrei de uma coisa. Tu diz aquele dia que tá dando tudo Tá errado? dando tudo errado. Porque assim, ó, todo mundo que te conhece sabe que tu é um cara que sabe se portar no palco. Tu tens essa pegada legal, assim, de saber conduzir o público. Conduzir é até um modo errado de falar, mas assim, de levar o público onde você quer com a música, tal, o clima. Mas assim, ninguém percebe o que tá acontecendo, né? Sim. Mas assim, como é que tu consegue lidar com isso? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é que a gente, quando se propõe a ter algo como profissão, principalmente no meu caso, que é de atender, as pessoas estão lá pra ver o teu trabalho. Ou um trabalho que tu tá inserido, ou propriamente tu. Tu tem que ter um respeito muito grande com aquilo. Não interessa se tua casa pegou fogo, se o teu cachorro morreu, se teu filho tá no hospital. Tu tem que ter um momento só pra ti e pensar no respeito que tu tem que ter pra esse público. Então tu tem que ter ali os teus 30, 15 minutos antes, se apegar em quem tu acredita, orar ou meditar, enfim, e ir pra frente. E se apegar no primeiro sorriso que tu vê. Tu pega aquele sorriso e abre a tua cabeça. Porque o público devolve em dobro. Energia, né, cara? Ele devolve em dobro o que tu oferece pra eles. Se tu entra lá um cuzão, tu vai receber cozice. Sim. Na hora que ele fez essa pergunta, eu me lembrei quando a gente tinha uma banda, que a gente que dava aquele barulho do terra, a gente amarrava na guitarra no teu braço, lembra? É, por causa do Não é pra dar o Pô, terra. mas a coisa era muito precária, né? Era. Era precária Só demais. vi- Mas pra música tá muito mais fácil hoje, né? Tu tem Spotify, tu não precisa de uma gravadora, tu pode ter o teu laptop ali. É aquilo que eu falei, ficou mais fácil, mas hoje é tudo, tem muitos talentos pra serem descobertos, né? Sim. Uhum. E a maneira de tu chegar assim, botar a cabeça pra fora da água, só com grana. Pô, e Não é puro talento, né? É? E voltando à pergunta dele, qual foi a situação assim que tu viu assim, meu Deus, cara, eu tive que aguentar na marra porque foi punk? Tipo, em cima do palco. Tipo... Público difícil. todo ou mundo até nervoso. mesmo quem tava em cima contigo tava complicado, assim. Entendeu? Que tu teve que... Assim, não, ó, eu vou aguentar, Deus que me segure, vamos embora. É. Cara, eu juro que eu não lembro, cara. Não? Deve ter acontecido de cansaço mesmo. Sim. Que é outro aspecto, puxando o gancho do que eu falei, que tu tá ali, igual o balé, né, cara? A mina tá ali rindo e tal. Imagina Mas a o dor, pé cara. tá Tá o peso sangrando. todo em cima de um dedo. Hum. Né?
E o cantor, às vezes, qualquer artista, né? Um músico, um instrumentista, às vezes tá ali cansado pra caramba e tá ali sorrindo, tá dando o máximo, né? Até o exemplo foi agora, né? Nesse último tributo que a gente fez do Dio, eu tava bem cansado já. Mas eu tava tão feliz, cara. E, pô, a gente lotou a célula em Floripa, dia de chuva, que a galera tem frescura, né? Sim. E a participação do início ao fim, assim, cara. Eu não podia me dar o luxo de demonstrar que eu tava cansado. Entendeu? Então, E qual foi a quantidade de show que tu mais fizesse num período aí? Foi 5 shows em 2 dias. 5 shows em 2 dias. 5 shows. Porra, a voz ia ficar... É o operário da música. Não, mas na voz, cara, aguentar? Eu lembro que eu fiz um show de tarde. Aí, à noite, fiz num pub aqui de Floripa. Depois, a gente combinou de terminar um pouco mais cedo. Começamos a tocar às 3 horas da manhã no Metal Mecânica. Aí, no outro dia, às 9 da manhã, o guitarrista passou na minha casa pra me levar pra Joinville. Eu toquei numa formatura que era um almoço lá, de uma família que me contratou. E daí, lá em Joinville, à noite, a gente já tocou num pub lá também. Então foram 5. Pô, mas aí é que tá. Além de todo o trabalho que dá pra cantar e tocar os instrumentos e conhecer o ambiente, ainda tem mais a viagem, né? Isso deve ser um negócio desgastante pra caramba. O que desgasta, na verdade, não é nem a viagem, é a espera. Às vezes tu chega num lugar e tu passa o som às 5:30 da tarde, termina às 6 horas, tu tem que esperar até 8:30, 9 horas pra começar a cantar. E muitas das vezes o lugar, pô, as pessoas, a gente vê que não é falta de carinho, mas não tem estrutura pra te descansar. E o cantor, cara, o cantor é tido como estrela muitas vezes por isso, né? Porque o nosso instrumento é o nosso corpo. Então, pô, cara, tu precisa estar relaxado, né? Às vezes uma trava na cabeça trava a tua voz. É bem complicado. Então, às vezes, pô, só uma cadeirinha ali pra te ficar um tempão é complicado, né? E a espera realmente desgasta mais do que uma viagem. Porque, graças a Deus, as viagens que eu faço, conforto mesmo, é sensacional, assim. Não tem nem que falar, né? E show, cara? Qual foi o show que tu falou assim, esse foi foda? Pô, tem alguns. Teve um sonho realizado, um dos, que foi o Queen da Camerata, lá na Ópera de Arame, que era um lugar que eu sonhava em assistir um show lá. Aí, pô, tu chegar e tá no palco, Toca lá, né? tá no palco, e vendo uma galera em Curitiba, na Ópera de Arame, gritando festinha. É um mantra dele. Não tem preço, cara, assim... Que história é essa, festinha, cara? Não, o festinha, ele surgiu na minha adolescência, né, que tava ali o show e tal, a hora começava a pegar fogo, cara, ó, virou festinha, foi pegando. Aí acabei levando isso também pra Camerata, pra todos os projetos que eu... O que leva uma pessoa a procurar uma aula de canto? Amor pela música... vontade de saber se pode entrar no The Voice. Sério, teve uma época que o The Voice estava na moda, era o que mais tinha, Tinha cara. aluno pra caramba, né? A aula experimental, ela serve pro aluno ir lá e escolher o professor, né? Então é uma aula muitas das vezes gratuita e tal. Ia lá, cara, a menina, o menino e tal, fazia aí. E aí, tu acha que eu posso participar do The Voice? Assim, pô, é uma sinuca de bico, né? Porque tu não pode... Né? E eu falo, pô, essa aula é pra ti me escolher, não eu tá dando nota, não é pra dar nota, né? Já comecei com a cadeira virada, né? Não precisa... Pô, Cavanal, tu perguntasse aí, cara, eu pensei que tu ia dar um treco. É que eu tô muito velho, o pulmão já não tá mais, não é um... É engraçado, cara, eu pensei que Não é mais a mesma tua coisa. graduação fosse música, mas tu é de outra área completamente. Sou geógrafo. É. Então, até tem uma história bacana de como eu me tornei professor de canto. Eu comecei a ter essa paixão e tal. Eu sempre era contratado pela Opus, que antigamente era o conservatório musical ali, todo semestre pra cantar com os alunos, né? De guitarra, de violão, de batera. Faziam umas bandas ali. E, cara, eu comecei a criar um amor por aquele relacionamento com a galera. Galerinha, né? A galera chegava, pô, Gnomo, que massa.
O fato de eu estar ali cantando com eles era muito legal. Então, os ensaios e preparação, eu achava até mais legal do que os shows, né? E foi criando essa vontade de querer dar aula. E daí, juntou a fome, né? Com as pessoas que vieram me influenciar. Aí tem um grande amigo meu, que foi o mais inteligente de todos. Ele saiu de Floripa cedo e foi estudar. Que é o Netão, o Alírio Neto. Ele foi embora pra Brasília e, porra, teve aulas. Da Saudade do Verão. Teve aulas com o Marconi lá, virou um baita de um cantor, fundou o curso de canto e técnica vocal no GTR, escola lá de Brasília, que é do Marcelo Barbosa, né, que era do Almar, agora tá no Angra. E daí o Netão, ele, porra, começou a entrar na cabeça aí, né, nos musicais grandes do Brasil. Ele foi Judas, no Jesus Cristo Superstar, bem badalado aqui na época, que ele entrava de Harley Davidson no palco e tal. E, inclusive, ele, todas as férias, ele vinha pra cá e sempre ia onde eu tava tocando, né? Então a gente sempre dava canja, ficava a noite inteira ali conversando, rindo. E foi bem nessa época do Jesus Cristo Superstar que ele começou a pegar pesado comigo. Pô, Gnomão, tem que começar a dar aula, cara. Tem mais de 30, na época eu tinha só mais de 30. Tem mais de 30, tua voz tá toda certa, tal. Pô, cara, eu não sou professor, né, cara? Não, mas saiu de menos, cara. Porra, a gente vai lá, faz o treinamento, né? Porra, tem eu aqui, cara, a gente começa, né? Aí o que aconteceu, resumindo a ópera toda, é que 2 anos depois, eu acabei saindo da empresa. Porra, a segunda empresa que eu ia completar 10 anos de casa e me mandou embora, né? Aí eu pensei, porra, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde, conversei com a minha esposa. Meus filhos pequenos, eu quase não via eles, a minha média tava de 14 horas por dia trabalhando. Aí eu falei, pô, cara, eu vou chutar o balde. Vou ceder. Aí no mesmo dia que eu fui fazer aquele exame lá, médico, quando a gente é demitido, foi no centro. O demissional. Demissional, é. A Pri tava comigo. Assim, por que tu não vai lá na escola, pô? Na mesma hora eu fui lá na escola. Aí cheguei lá na escola, o gerente na época tava em reunião, pediu pra me esperar, eu esperei e tal, fui lá, ele, pô, cara, essa vaga era tua 2 anos atrás, então. Só que não tinha como, né? Porque, pô, eu tava trabalhando muito na outra área e eu tinha que ter uma didática, né? Então esse ano foi 2015 e eu esperei ali uns meses, foi em abril, aí em junho eu comecei a dar aula. Aí eu fui dissecado, né? Fui dissecado, literalmente. Peguei treinamento com os professores lá e tinha alguns encontros com o Jim Kinley, que era o fundador e presidente do Iviton, que é um instituto de voz norte-americano. Eram encontros via Skype na época, que ele tinha com todos os professores, né? E a hora dele era cara, né, e tal. E esse foi um dos caras que me ajudou a me dissecar pra mim saber o que eu fazia pra passar pros outros. Então a minha proposta naquela época era isso, era saber o que eu fazia pra passar pros outros, né? Mas, porra, agora eu vou fazer 10 anos, né? Agora em junho. Então, de lá pra cá, é lógico que a coisa veio evoluindo, né? E eu sou muito grato a essa oportunidade também de ter começado a dar aula, porque eu evoluí muito na sala de aula ali com os alunos. Eu não sou produto de escola, mas eu não me orgulho por isso. É uma falta que tinha na época, não tinham professores dedicados a isso, né? E hoje, porra, uma das coisas que eu posso fazer é estar servindo nesse lado também, né? E o Neto, esse cara que me influenciou, ele faz a ópera rock Frankenstein comigo. Ele é a criatura e eu sou o Victor Frankenstein, né? Hoje ele é vocalista do Queen Extravaganza, não sei se vocês conhecem. Sim, é a banda cover do Queen, que os donos são o Brian May e o Roger Taylor. Então ele mora em Madrid, né? Vem pra cá só quando tem essas paradas. Eu sabia que eu não sabia que eles eram daqui da região, sabia que eles eram brasileiros, não sabia que tinha toda essa história por trás da... Não, só o Neto é do Brasil. Só o Neto. Quem cantava era o Mark Martel. Vocês conhecem? Mark Martel é aquele que faz o cover do Fred Mercury. Exatamente. Que é muito parecido. Ele era o vocalista da banda. Eu não sabia, não. Sim, daí... Tem um timbre parecidíssimo. Eles deu uma desavença entre eles. Aí eles começaram a fazer audições com os cantores que faziam espetáculos homologados pelo Queen. E o Neto tinha 2 no Brasil, né? Que era o
We Will Rock You e outro que eu não lembro o nome lá e tal. Que foi, inclusive, onde ele conheceu a esposa dele. Então, daí- falar em esposa, cara, e tu conhecesse tu aonde? Ou ela te conheceu? A minha, cara, eu conheci porque ela é irmã de um grande amigo meu, do Duda Medeiros, que tá nativo aí até hoje também. Na época ele era vocalista da Eclipse. E, porra, um dia eu cheguei na casa dele e descobri que ele tinha uma irmã, nunca tinha falado pra mim. Filha de mamãe, cara. Nossa, sabe aquela propaganda de shampoo, cara? Quando eu vi ela a primeira vez, ela chegou pra pegar uma água na geladeira, assim. Né? Cabelo voando, assim. Aí foi igual aquela frase do quanto mais idiota, melhor, né? Assim, ó, Pô, o ruim é que tu botou o Josh Michael aí de trilha sonora, né? aquela frase do Dana Carvey, she would be mine. E daí ali começou o esquema e tal. Aí um pouco menos de um ano depois a gente começou a namorar. Porra, legal. Desde 95. Pedisse ajuda pro teu amigo? Pro Duda? É. O irmão dela? Ô, bicho, não aprovava Não muito. provava. Tu Irmão, conhecia, né? Irmão ciumento. Não, sempre fui um anjo. Sim. Não, não. Meu Deus. Já garantido. Cara, já estamos chegando no... Fez uma pergunta sem filtro? Pergunta se Vamos lá, o Marco tem uma. Posso fazer pergunta sem Vai lá. filtro? A minha? A tua. Então deixa eu tomar uma coca antes aí. Ô, boa. Chega, Gnomo. chega, dali. Não pensa. Ó. Sem mimimi. Responde sério. Bruce Dixon ou Pablo Vittar? Acabei de responder. Então, com todo o respeito, né? Mas só tem um cantor aí, né? Aham. É. Que é o Bruce Dixon. Tá, cara, Vou falar dele, pô, agora me lembrei de uma coisa. Quem é o fodão pra ti de vocalista? É o Dio? É o Dixon? Então, cara, assim, Fred Mercury? eu tenho 5 influências na minha voz. Uhum. Tem 2 vivas ainda. Que são o Rod Stewart e o John Fogerty. Era vocalista do Creedence. Do Creedence. Aí já morreu o Joey Cocker, já morreu o Dio e já morreu o... Não, falei os 5, não falei? Não, passo 4. Eu- Joe Cocker, Dio, Rod Stewart. Rod Stewart, Joe Foger. Faltou um. Faltou um, cara. Eu mato Dio ele o quê? depois. Tio o quê? Não pede pra falar 2 vezes, cara. Já te falei isso. Tá sacanagem. Mas assim, o que eu considero completo, assim, do que eu vejo... É difícil falar porque é nichado, né? Porque, pô, tem vozes que nem a ciência explica, como a do Fred Mercury. A do Fred Mercury. Que é muito complexo. Porra. Mas eu acho o Dio O realmente... fodão. Se tu pegar... Agora tá muito fácil o acesso, né? Uma época atrás, como eu era fã mesmo, eu conseguia pegar umas coisas que ninguém tinha. Mas hoje tá fácil o acesso de produtos dele antes. Ele fazendo sons de rockabilly, assim, antes dos Beatles, cara. E Dio at Dominus, Dio and the Prophets, The Elvis, que é de elfo, não de Elvis Presley. E, enfim, várias coisas assim sensacionais. Cara, pegando aquela pegadinha ali do Marcos ali. O Chris Cornell. Ah, Também lembra. sim. Pô, Chris Cornell. O dia que o Chris Cornell morreu, cara, pareceu que tinha morrido um parente meu. Eu fiquei muito triste, cara, porque foi uma morte, né? Uhum. Que até hoje dizem que foi suicídio, tenho minhas dúvidas. De uma hora pra outra. E... Ó, foda. Então Tá, essas são as minhas influências. Pegando aquela pergunta do Marcos ali, o que tu acha de toda essa tecnologia em cima da voz das pessoas, cara? Que na hora que falta a luz, tu vê que... A tecnologia, tu diz, embarcada em palco, assim? não só ou gravação. igual, Fone, como tempo... Modelador de voz. toda essa parece coisa que- eletrônica a voz da pessoa, né? Então, Que tem é gente... usado muito dizer hoje em MCs, em... né? Sim. Quem tornou isso bem popular, acho que na época foi a Cher, né? Aquela, Ela foi a "Do you primeira. believe?" Isso. Que é bem robotizado, Aham. assim. E isso foi proposital, né? Sim. Mas tem gente que usa desde sempre, né? Pô, a própria rainha dos baixinhos lá. Pô, bota ela pra cantar ao vivo, não tem como, né? Não tem, né? Então ali era tudo fabricado. Né? Não, e tu chama, e tu fala que não é cantor. E tu vê que fica olha o tempo que indignado, faz cara. isso. Faz tempo, Sim. né? E tu fala que não canta, eles ficam indignados. Não. Sim. Tá. Pra finalizar, olhar pra aquela câmera, manda recado pra alguém
Pra quem tu achar melhor. Queres o George Michael aí? Queres uma trilha? Cara, pra te seguir ou pra dar uma ideia pra essa juventude, o que tu achar legal da ideia, é a tua hora. Beleza. Então, primeiramente, mandar um abraço pra todo mundo aí que tá curtindo o nosso encontro. Agradecer essa galera demais aí. Meu querido! Muito obrigado pelo convite de vocês. Tem que ser diferente. Não dá, pô. Dois baixinhos, É que pô. o braço pequeno, né? Dois baixinhos. Muito obrigado aí a todos vocês que estão curtindo a gente. E, cara, o que eu dou de conselho, né? Siga sempre a sua verdade, continue sendo autêntico e sempre faça o bem. É isso. E quer seguir o Rodrigo Gnomo? No Instagram, Rodrigo_Gnomo. E é isso aí. Lá você tem todos os outros links que precisa. Se precisar de aula de canto, de técnica vocal, ali você vai encontrar também meu contato. E é isso. Beijo em todos. Vamos deixar aqui também, embaixo ali, tudo direitinho, teu Instagram, teu YouTube. Se vocês quiserem ver ele cantando, vai no show deles, que, cara, canta muito, muito mesmo. Agradecemos desde já a presença de vocês, tá? Inscreva-se no nosso canal. @ Manés Sem Filtro, Manés com X sem numeral. Recado, Marcos. Não é só pra dar o like mesmo, estopor. Inscreva no nosso canal, ó. É feio, vai lá, clica no sininho lá, pô. Deixa de ser mandrião, pô. Galera, um abraço, mais uma vez obrigadão. Porra, prazerão mesmo, que não... Prazer é Obrigadão meu. mesmo aí, cara. Prazer é meu. Canta Querendo muito mesmo. convidar Cara, de não novo. não deixa de cantar, cara. Aí eu porque- venho preparado pra cantar. Não, pode deixar, pode deixar. Então, porra, cara, não deixa de cantar, porque o que a gente escuta por aí afora, meu Deus, cara. Né? Tá difícil. Brincadeira, tá difícil, tá difícil. Sempre apareçam nos shows aí, são mais que bem-vindos. Vamos Valeu, que vamos. Quem sabe fazer uma externa lá. Vamos lá. Oi aí, ó, pô, gostei da ideia, hein? Vambora. Abração, galera. Até a próxima. Beijão aqui da galera. Valeu! Um abraço. Falou, festinha! Festinha!